Beleza, então vamos lá. O que que tem aí, né? Nessa primeira página, eu coloquei basicamente o que eu tinha feito anteriormente, né? Vou coloquei de novo, a gente apresenta de novo aí. Bom, então no curso aí de funções de uma variável, como eu já disse, a gente vai começar com o conceito, esse conceito aqui, né? O conceito de limite, tá? Esse é o primeiro conceito aí que eu vou trabalhar com vocês. Vou trabalhar hoje e nas próximas aulas. Bom, o conceito de limite ele vai ser feito para funções especificamente, tá? Então, esse conceito de limite, ele vai ser o conceito que a gente vai apresentar para funções. Então, vou falar sobre os tipos de limites de funções, limites no infinito, limites que vão para o infinito. Então, vocês vão ver no gráfico o que vai acontecer nesses casos aí. Algumas identidades especiais que a gente vai ter para limite, principalmente para limites de funções trigonométricas, para limite de funções exponenciais, tá? A definição do número exponencial, ele é dado através de um limite. Então o limite ele tem muitas aplicações, mas qual a principal aplicação do limite é o conceito posterior, que é o conceito de derivada. O conceito de derivada ele é um conceito novo na matemática, relativamente novo. Por que eu falo que é novo? Porque o mundo tem muitos anos, a humanidade tem milhares de anos, a matemática tem milhares de anos, mas o conceito de derivada formal ele tem 300 e poucos anos, 400 anos, surgiu com o Newton, tá? Com o Newton e alguns contemporâneos dele, tá? Em 1600 e qualquer coisa, 1700 e qualquer coisa, né? Nesse período. E durante nesse 300 anos de lá para cá, houve um salto fenomenal na ciência. O que a gente construiu em 300 anos foi fenomenal. Por que disso? Porque a ciência, ou as ciências exatas, elas se baseiam fortemente no conceito de derivada. Tá? Fortemente. O conceito de derivada é o que foi que deu o passo essencial para a gente conseguir avançar e ter essas luzes em todas as áreas de exatas da ciência. Inclusive além das exatas, né? Por exemplo, hoje várias áreas necessitam, a biologia necessita de exatas, né? Que é baseada muito em computação, né? É, hoje, Professor, dá oi, licença. Já iniciou a gravação? já, Beleza, obrigada. tá, já estou gravando. A partir desse momento já está sendo gravado. Bom, então essa parte de derivada ela é fundamental e vocês vão ver a importância, um pouquinho a coisa da importância dela. E ao longo da vida de vocês, vocês vão ver muitas aplicações. Olha, eu tenho muitos anos que eu já sou matemático, há muito tempo eu estudo matemática e vejo quanto de aplicação isso aí tem, mas muita aplicação. Tá? Bom, e aí a gente vai apresentar alguns modelinhos aí, né? Eu sou matemático de formação puro, mas eu gosto muito da aplicação. Tá? Então você vai ver que por isso que eu gosto de usar software de computador, eu gosto de usar site. Eu incentivo porque a gente consegue ver mais longe, andar mais longe com o auxílio desses recursos computacionais hoje. Então, dentro desses modelos, a gente vai estudar alguns modelos em taxas relacionadas, problemas de otimização aqui nas aplicações, tá? Que são bastante importantes e interessantes aí. E posteriormente a gente vai falar sobre o conceito de integral. Olha, uma coisa muito curiosa que a gente tem aí é que o conceito de integral ele é um conceito historicamente que surgiu antes do conceito de derivada. O conceito de integral ele representava um conceito de cálculo de uma área. A integral ela surgiu com esse intuito, o cálculo de uma área. E o cálculo de área ele era uma coisa que se estudava
na Grécia Antiga, né? Os egípcios estudavam, os gregos antigos estudavam o conceito de cálculo de áreas, né? Você vê que as fórmulas importantes que a gente tem, que a gente aprende no, no primeiro grau, no segundo grau, que são cálculo de área de círculo, volume de esfera, daquelas figuras cone. Da onde que surgiu aquilo? Tudo isso veio dos gregos antigos, né? Isso aí é antes de Cristo, inclusive. E, obviamente eles não usavam o conceito moderno de integral, mas eles usavam a ideia. A ideia, quando eu for apresentar para vocês a ideia de integral, eu vou fazer um paralelo com o que os gregos faziam. Eles usavam sim a mesma ideia que Newton usou para conceber o conceito moderno de integral. Tá? Bom, e dentro dessa parte integral a gente vai ver a antiderivação, a integral como área, que foi a integral que surgiu historicamente, e uma coisa que é fundamental, até o nome é chamado teorema fundamental do cálculo, é que conecta, de fato, o conceito de derivada com o conceito de integral. Porque quando você vê apresentado cada um dos conceitos separadamente, você fala, não tem nada a ver um conceito com o outro. A derivada está calculando uma taxa de variação. Ela está calculando ela está dizendo como é que uma coisa está variando localmente. A integral não, ele está calculando uma área. Então, qual a relação entre elas? A princípio, não parece que existe relação entre elas. Mas o que conecta isso? É o teorema fundamental do cálculo. Tá? E aí a gente vai mostrar e vai ver que o teorema fundamental do cálculo mostra que a integral é a operação inversa da derivada. Então, por isso que conecta tudo. E por isso a gente aprende primeiro derivada e depois integral. Porque o conceito de derivada, apesar de ele ser um conceito mais novo na matemática do que o conceito de integral, ele é um conceito mais fundamental para a gente introduzir a integral posteriormente. Bom, então vamos lá. Hoje o primeiro conceito que a gente vai estudar é o conceito de limite. Como é que a gente pode compreender o conceito de limite? O limite de uma função, tá? Então já ficar claro aí que tipo de coisa que a gente quer. É o limite de uma função. Olha, quando a gente quer calcular o limite de uma função, a gente está querendo compreender como a função se comporta em torno de um determinado ponto. Então, qual o valor que a função está chegando perto de um determinado ponto. Aqui agora eu vou apresentar para vocês o GeoGebra, tá? E a gente vai fazer o gráfico de uma função aqui para a gente tentar estudar o que está acontecendo em torno de um ponto de uma função, tá bom? Então vamos lá, eu vou ter que parar a apresentação aqui. Beleza. Então vamos lá, olha, como é que funciona esse programa aqui, ou na verdade esse site, o GeoGebra. Como é que você chega nele, né? Então se você estiver no computador aí e quiser abrir o site, né? É válido, é importante e vocês vão ser, vai ser útil para vocês. Então o site é esse aqui, ó, geogebra.org/calculator. Tá? Bom, não vou fazer o reload não. O que a gente tem aqui, né? Como é que eu trabalho com faço o gráfico aqui? Fazer gráfico aqui é simples, né? Você chama uma função f de x igual, aí você diz o que você quer. Por exemplo, a função x mais 1. Olha, o gráfico da função x mais 1 é esse gráfico aqui. Oi? Bom, esse gráfico aqui, ele está sendo desenhado nesse domínio de visualização. Aqui ele está variando, o meu x está variando entre -3 até o que dá para enxergar aqui é 2. Obviamente, se você quiser um domínio maior, você vem aqui e mexe no zoom, né? Desse gráfico. Ó, você vai do lado
Se for clicando aqui do lado direito embaixo, você tem um zoom mais, que aproxima, e o zoom menos, que afasta, tá? Então, isso aqui é o gráfico da função x mais 1. Imagine que eu queira estudar o que está acontecendo com a função perto de x igual a 1. Olha, olhando para o gráfico dessa função, você já pode dizer qual o valor da função quando x está perto de 1. Mas o conceito de limite, ele é um conceito que é aproximativo. Então, você está querendo saber o que acontece com a função quando você se aproxima de um determinado ponto que você escolhe. Então, vamos imaginar que eu queira estudar o que está acontecendo com o x quando o x está se aproximando de 1. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Então, vou ficar próximo de 1 para a gente ver o que está acontecendo. Ó. Se você olhar para o desenho que eu tenho aqui, ó, quando o x vale 1 é aqui, ó. Minha mãozinha aqui, eu acho. Não sei se vocês estão vendo a mãozinha aqui. Ó. Essa mãozinha do mouse aqui. Quando o x vale 1, eu estou no número 1. Qual o valor da função quando o x vale 1? Para você descobrir o valor da função, você sobe até bater no seu gráfico aqui, no seu gráfico... Deixa eu deixar ele um pouquinho mais grosso. Nesse gráfico que está em abóbora aqui, ó, deixei ele mais grosso. Então, quando o x está em 1, a gente está sabendo que o valor da função é 2. Aqui é tranquilo, porque a função está definida em 1. Tá? Então, calcular limite em um ponto no qual a função está definida é fácil, porque basta você avaliar a função naquele ponto. Mas a gente vai usar aqui o conceito de limite aproximativo, tá? Então, eu vou chegar perto do valor de 1. Então, imagine que você quer estudar o valor da função próximo de 1. O que você faz? Você começa a pegar valores próximos de 1. Então, ó, a função sua não é o f de x? Vamos ver quanto que está dando o valor de um valor próximo de 1? Por exemplo, o f de 1,1. Ó, o f de 1,1 está dando 2,1. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá claro os números? Sim ou não? Alguém responda? No meu computador a resolução está meio fraca. Aí tá dando para ver. Tá bom. É bom, acontece, né? Porque às vezes Aqui tá normal. Tá bom. Tá dando Tá. pra ver aqui, tranquilo também. Tá, beleza. Então vamos lá. Então, ó, quando eu estou próximo de x igual a 1, olha o que está acontecendo com o valor da minha função. Ó. Se eu pego x igual a 1,1, então esse GeoGebra aqui, o que você faz? Você tem que calcular o valor da função para x igual a 1,1, o que você faz? Você vem aqui e coloca o valor que você quer. Então, quando o x valer 1,1, quanto que vale a imagem dele? Vale 2,1. Então, você pegar no ponto 1,1, x igual a 1,1, vou colocar uma expressão a mais aqui, ó. X igual a 1,1. Ó. Então, para esse ponto aqui, esse gráfico que eu coloquei x igual a 1,1, que está em roxo aqui, deixa eu deixar ele mais grosso também, que ajuda na hora da visualização. Ó. Então, quando o x for 1,1, olha qual o valor da imagem. É esse aqui, ó, onde ele está batendo no gráfico, na parte cor de abóbora do gráfico. Se você for aproximando, você pega, por exemplo, 1,1, vamos pôr um valor mais próximo, 1,01. Ó, 1,001. O que está acontecendo com a imagem da sua função? Você está aproximando de 1 e a imagem da sua função está aproximando de quanto? De 2. Tá? Vale a mesma coisa se você for pelo outro lado. Quando eu digo para o outro lado, é pela esquerda. Aqui eu estou vindo pela direita do ponto x igual a 1. Se eu for pela esquerda, ó, que é esse gráfico vermelho aqui. Ó.
deixar ele um pouquinho mais grosso também. Então, o que acontece quando você se aproxima de 1 pela esquerda? Então, você vai colocando o valor lá, 0,99. Você está vendo que ele está aproximando de onde? Também está aproximando da imagem igual a 2, porque o que importa é o valor da imagem, ou seja, esse número aqui, o 2 aqui. Ó. Tá? Então, qual o limite da função dessa função f de x igual a x mais 1, quando a gente está tendendo ao ponto 1? O limite dela é 2, porque a imagem dela está tendendo para 2. Tá bem? E bom, então no caso em que a função está definida no ponto, é tranquilo da gente calcular o limite, porque basta avaliar a função no ponto. Então se você vier aqui e colocar x igual a 1, qual o valor da função quando x for igual a 1? Vai dar 2, olha. Para x igual a 1, o valor da função é 2, que é o que está aqui, ó, que está marcado aqui. Tá bem? Bom, aí você fala, professor, e se eu pegar uma função, um ponto da função no qual a função não está definida? Ó, esta função aqui não tem problema, você fala, para onde que está definida essa função? Se você lembrar da aula lá que eu dei de funções, que está lá no CIAP, quando que uma função não está definida? Ela não está definida quando a gente tem divisão por zero. Aqui nem tem divisão, não tem divisão nenhuma aqui para essa função. Raiz de número negativo, aqui não tem raiz. Ou logaritmo de número menor ou igual a zero, aqui não tem nenhum desses três problemas. Então, quando ela não tem problema nenhum desses três que eu falei, qual é o domínio da função? É o real todo. Então, quer dizer, qualquer valor de x que eu coloque ali, a função está definida. Então, calcular o limite de uma função para qualquer valor para o qual a função está definida é muito simples. Basta você chegar e avaliar o valor da função. Tá? Mas, por exemplo, imagine que eu escreva para você uma função que não está definida em algum ponto. Deixa eu fazer aqui para vocês uma função que não está definida em algum ponto. Olha. Então, obviamente, eu vou ter uma que tem alguma divisão por zero para a gente poder ter problema, né? Então, essa função aqui, ó, é f de x quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Tá? Vou apagar as outras aqui. Essa função aqui. Bom, olha para esta função aqui. Qual valor a função não está definida? Então você para pensar. Bom, o professor ele disse que a função não vai estar definida quando tem divisão por zero, raiz de número negativo, logaritmo de número menor ou igual a zero. Aqui para essa função ela tem um denominador. Então pode acontecer de algum ponto a função não estar definida. Ó. Então, voltando aqui agora para o meu quadro, né? Então vamos tentar estudar aquela função ali. Então a função que eu escrevi para vocês foi essa aqui, ó, f de x igual a x quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Essa função que eu escrevi para vocês lá. Olhando para esta função aqui, vocês estão vendo agora, né? Porque eu troquei, eu estou apresentando para vocês a minha tela toda. Então, eu imagino que eu tenha trocado e vocês estão vendo a minha tela agora, sim? Eu estou escrevendo agora, vocês estão vendo que eu estou escrevendo, né? Isso mesmo. Tá, beleza. Então, olhando para essa função aqui,
qual é o domínio dessa função? Então, por isso é importante a gente definir bem o domínio da função. Qual é o domínio da função? Então, o domínio você vai olhar daqueles 3 casos que eu disse, né? Quais são os 3 casos? Divisão por zero, logaritmo de número menor ou igual a zero, raiz de número negativo. Você fala, opa, pode ter divisão por zero aí, professor. Por quê? Porque tem denominador. Então, o que a gente faz para encontrar o domínio da função? Então, o domínio dessa função, a gente remove o ponto que dá problema. Então, qual o ponto que dá problema? Então, você vem aqui no rascunho, aqui, ó, e calcula o ponto que dá problema. O ponto que dá problema seria x menos 1 igual a zero. Tá? Opa, então o que a gente vai fazer do domínio? A gente vai tirar o ponto do domínio. Ó. Quando x é igual a 1, isso aqui tem problema, né? Por quê? Porque tem divisão por zero. Divisão por zero faz sentido na matemática? Não. Divisão por zero ele vai contra o primeiro mandamento da matemática. Não dividirás por zero. Tá? Você dividiu por zero, está errando completamente a questão. Tá? Errou. Então, qual é o domínio dessa função? Essa função está definida para todos os reais, então são x pertencente aos reais, tal que x é diferente de quanto? De 1. Tá bem? Então, eu não posso calcular qual o valor de f de 1. Se eu vier aqui colocar o valor de f de 1 aqui, o que está acontecendo? Se você for colocar o valor de f de 1 aqui, então vai ficar o quê? Imagina que você queira fazer isso, né? A pessoa é teimosa, vai lá e vai querer calcular para ver o que está acontecendo. Então vai ficar, ó, no lugar do x você coloca 1, então vai ficar 1 ao quadrado menos 1 dividido por 1 menos 1. Então no lugar do x eu estou colocando 1, ó. Quando é x aqui eu estou colocando 1. Então 1 menos 1 dá quanto? 0. 1 menos 1 dá 0. Então está dando 0 dividido por 0. O que é isso em matemática? Isso é uma indeterminação. Tá? 0 sobre 0 é 512,4. Todo mundo sabe disso. Tá? Como é que você prova que 0 sobre 0 é 512,4? Você pode passar o 0 para lá multiplicando. Então, 0 é igual a 512,4 vezes 0. 0 vezes 512,4 não é 0? É. Então, está correto. Está correta a questão. Ou seja, 0 sobre 0 é qualquer coisa. Se você colocar qualquer número aqui, ó, o número que você quiser colocar aqui, desse número real qualquer aí, é verdade. Então, isso aqui a gente chama de uma indeterminação. E o legal de calcular limite é exatamente aqui, ó, quando a gente tem indeterminações. Tá? Para indeterminações é que a gente quer calcular o limite, para pontos em que tem indeterminação. Então, essa função aqui, aonde que é um ponto interessante da gente calcular? Eu posso calcular o limite em qualquer ponto. Nos pontos em que ela está definida é fácil, porque basta você avaliar a função naquele ponto. Mas nos pontos em que a função não está definida, como é que você faz para calcular o limite? Você tem que ir aproximando da função do ponto para você conseguir estudar ou para você conseguir encontrar o valor do limite da função. Tá? Então, voltando aqui para o nosso GeoGebra. Então, ó, a função x², deixa eu deletar e depois eu coloco de novo, só para a gente fazer. Então, a função x² menos 1 dividido por x menos 1 tem esse gráfico aqui, ó. Esse é o gráfico. Tá bem? Aí você fala, professor, mas o programa está fazendo o gráfico para todos os valores de x. Obviamente o programa está errando, ó, para você ver, às vezes o programa não é perfeito. Ele está pegando todos os pontos da minha função, inclusive x igual a 1. Para x igual a 1 ele não está marcando nada especial. Mas aqui, se eu fosse fazer o gráfico dessa função, olha como é que eu teria que fazer o gráfico dessa função. Por isso, na mão, a gente faz um gráfico bom, consegue representar. Ele ficaria assim, o gráfico. Ó. Você já viu como é que é a cara do gráfico. Você já vê que o gráfico ele é uma reta. Vocês vão ver por que é uma reta, tá? Então, acredite por enquanto, depois a gente vai fazer o cálculo para a gente verificar de fato que é uma reta. É aquela reta lá que você viu, né? Essa reta aqui. O que a gente tem que colocar no ponto 1?
a gente tem que colocar uma bolinha aberta, porque nesse ponto aqui, ó, a função não está definida. Não precisa ser um exagero dessa bola. Ó. A função não está definida nesse ponto. Nesse ponto ela não está definida. Não está. Não está. A função x² menos 1 dividida por x menos 1, ela não está definida na reta. Mas o GeoGebra desenha, né? Então o GeoGebra não é perfeito. Ele está desenhando para você o gráfico de x² menos 1 dividido por x menos 1, mas a gente tem que olhar que esse ponto aqui não está no domínio. Até se você vier aqui e for tentar calcular, vamos tentar calcular quanto que é o f de 1. O f de 1, quanto que ele dá o f de 1 para você? Ah lá, tá vendo que está dando uma interrogação? Quer dizer o quê? Não quer dizer que ele não saiba calcular, não. Quer dizer que não dá para calcular mesmo. Por quê? Porque está dando divisão por zero. Tá? Então está dando 0 sobre 0. É uma indeterminação. Aí você fala, professor, mas como é que eu consigo compreender qual o valor que a função está atendendo? Bom, se você olhar para o gráfico dessa função, você está conseguindo enxergar que a função para x igual a 1 parece que ela vale 2. Tá? Olhando para o gráfico aqui, ó, para x igual a 1, é o que está aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Para x igual a 1, opa. Quando eu estou em x igual a 1, aqui, ó, x igual a 1, parece que o valor da função é 2, apesar de não estar definida, parece que é 2. Como é que a gente consegue fazer o estudo? A gente vai se aproximando de x igual a 1. Então eu posso me aproximar primeiro pela esquerda, ou seja, com valores maiores do que 1. Então vamos pegar o f de 1.1. Olha lá, quanto que está dando o valor de f de 1.1? Está dando 2,1. Se eu vier aqui e colocar aquela retinha que eu coloquei, ó, x igual a 1.1, então para x igual a 1.1, o valor da minha função está dando 2,1. Se você olhar aqui na imagem dele, mais ou menos 2,1, né? Dá para a gente enxergar aqui. Bom, dá para chegar mais perto ainda, né? Ao invés de eu pôr 1.1, eu vou pôr um mais perto ainda, 1.09. Está mais perto de 1 do que 1.1. Olha o que acontece com a imagem da função. Opa, está dando 2,9. Se eu coloco um ponto mais próximo ainda, 0,5. Olha o valor da função. Está dando 2,05. Fala, professor, coloca um número bem perto. Por exemplo, 0,001. O valor de x, 0,0.1, você quase não vê a diferença. Se você for marcar o ponto 0,000, quanto zero tem? 4 zeros, 1. Olha, ele está praticamente em cima do ponto 1, do x igual a 1. E qual é o valor da imagem desse ponto x igual a 1.0001? Está dando 2.0001, tá? Então, quanto mais próximo você chega de 1, o que está acontecendo com a imagem da sua função? Mais próxima de 2 ela está chegando, olha lá. Mais próxima de 2. Opa! Chegou uma hora aqui que deu 2. Você fala, professor, vai dar 2 em algum momento? Não. Mas por que o programa está dando 2? Isso é chamado de erro de arredondamento. Todo programa numérico, ele tem um limite. O limite, se eu pegar a sua calculadora aí e for fazendo a conta, tirando raiz, por exemplo, você pega um número 2, começa a tirar a raiz dela. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Então, a raiz de 2 dá 1,4, tira a raiz de novo, tira a raiz de novo. Em algum momento, vai dar 1 para você. Mas não é verdade isso. Qual é o único ponto que tem como solução a raiz 1? 1. Então, o que está acontecendo? Isso é chamado de erro de arredondamento. Então, isso é um problema que os softwares em geral têm. Tá? Que são erros de arredondamento. Aqui, por exemplo, quando eu fiz o gráfico dessa função,
o GeoGebra não viu o ponto x igual a 1 não fazendo parte do domínio. Isso tem a ver o quê? Com o erro de arredondamento, porque não dá para avaliar todos os pontos, são infinitos pontos. Então, o que o programa faz? Ele pega uma coisa assim, um conjunto de pontos finito próximos um do outro. Às vezes, a gente cai em pontos que fazem parte do domínio, às vezes podem cair em pontos que não fazem parte do domínio, aí dá erro, tá? Mas isso aí é chamado de erro de arredondamento, tá bem? Mas quanto mais próximo de 1 eu tô, mais próximo de 2 eu chego. Quer ver? Ó? Se eu aumentar aqui os settings dele, dá para aumentar as casas decimais. Deixa eu ver se dá para aumentar as casas decimais aqui. Bom, não sei como é que eu faço para aumentar a casa decimal aqui. Bom, não sei. Eu acho que dá, mas eu não sei fazer. Bom, não sei fazer. Wanderson, eu estou no GeoGebra em português. Ele tem 3 risquinhos do lado esquerdo, onde você entra na configuração. Aí você vai em configurações de novo, aparece lá arredondamento 2 números decimais. Ah, sim. Então é aí que você tem que entrar. Aqui eu não tô realmente achando. Bom, mas dá para fazer, dá para você aumentar. Eu não vou deixar maior do que isso. Tá bom, tá bom. É só para compreender o que está acontecendo. Quando a gente está aproximando de x igual a 1, o valor da função está aproximando de 2. Tá? Se eu for pela esquerda, também dá. Ó. Por exemplo, se eu pegar, vou pôr aqui um próximo aqui. Tá? Eu vou pela esquerda. Então, vou pegar f de 0,9. Dá 1,9. Ó. Tá? Então, se você pegar x igual a 0,9, você está pela esquerda agora. Ó, então, você está pela esquerda de 1. Então, o valor desse ponto aqui, né, para x igual a 0,9, a imagem dele, dessa função, está dando 1,9, mais ou menos aqui. Ó. Então, se você for aproximando de 1, por exemplo, 0,99, olha o que está acontecendo com o valor da função. 0,999999, bem próximo de 1. Ó. Ainda não chegou em 2. Nunca vai chegar mesmo, na teoria nunca vai chegar. Mas no erro de arredondamento a gente vai chegar. Mas coloca para você ver o desenho aqui, para você ver 0,999, o que está acontecendo com a função. Basicamente ela colou em 1. Mas para onde que está indo o valor da função quando a gente está aproximando de 0,99? Ele está se aproximando de 2. Tá? Está se aproximando de 2. Ele está tendendo a 2. Até aqui uma coisa que o GeoGebra até coloca, você está vendo que tem uma setinha aqui? Ó? Essa setinha aqui a gente pode indicar que ele está tendendo a 2 também. Tá? Então, quando eu estou aproximando pela esquerda ou pela direita, né, com valores maiores do que 1, ou pela esquerda com valores menores do que 1, né? Então você imagina que você está fechando, né? Você pode vir por cima e por baixo. Você vem por cima com valores maiores do que 1, a imagem está tendendo para 2. Você vem por baixo com valores menores do que 1, mas se aproximando de 1, a imagem está tendendo para 2. Então, o que está acontecendo com essa função? A gente pode dizer que apesar da função não estar definida no ponto x igual a 1, o limite da função quando x tende a 1 é 2, tá? Porque ela está se aproximando de 2. O limite é um conceito aproximativo, a função não precisa estar definida naquele ponto. Aí surge aquela dúvida, professor, mas a gente vai calcular o limite só do ponto x igual a 1? Se eu quiser calcular o limite do x igual a 2, eu posso? Claro que você pode. Você pode calcular o limite de qualquer ponto da função. Inclusive no ponto em que a função está definida. Ó, imagine que você queira calcular o valor do limite da função em x igual a 2. Vamos passar tudo para 2 agora, tá? Só que em x igual a 2 tem uma vantagem, a função está definida.
Então a gente já sabe qual é o valor de x igual a 2. Quando x é igual a 2, a função vale 3. Está aqui, ó. F de 2 está dando 3. Essa última aqui. Tá bem? O f de 2 aí está dando 3. Então, se eu for calcular o limite quando o x está se aproximando de 2, por exemplo, pela esquerda, né? A gente começa com valor, pela direita, né? Com valores um pouquinho maior do que 2. Por exemplo, 2.1. O ruim que pula. Deixa eu apagar para começar tudo de novo, tá? O ruim que ele pula, vai lá para baixo e aí eu perco a... Pronto. Apago e faço de novo. Bom, então vamos lá. Então eu quero calcular o valor da função. Essa função está definida em 2. Então o f de 2 está dando 3 aqui, ó. Tá? A gente já viu que o f de 2 dá 3. Então se eu quiser calcular o limite quando o x está tendendo a 2, eu tenho certeza absoluta que vai dar 3 esse valor. Porque como a função está definida, para calcular o limite naquele ponto, basta eu avaliar a função. Bom, então o que a gente faz? Vamos aproximar perto de 2 então? Então vou pegar o ponto 2.1. Olha quanto que está dando 2.1. Está dando 3.1. Se eu pegar um ponto mais próximo de 2, por exemplo, 2,01, está mais próximo de 2. Está pela direita, mais próximo de 2. Opa, deu 3,01. Estou mais próximo ainda, 3,0001. Um bem próximo de 2. Olha lá, dá aproximadamente 3.01. Vou fazer chegar em 3 ali. Olha lá, pronto. Já deu o errão de arredondamento ali. E ele pôs, inclusive, aí, ó, aproximadamente 3. Mas o que está acontecendo? Você está se aproximando do valor da função 3. Então, por exemplo, você pegar o x igual a 2.1, que é um valor próximo de 2, então se você for se aproximando de 2, o que está acontecendo com a imagem? A imagem da sua função, ela vai se aproximar de 3, tá? Então a imagem é esse aqui onde está cortando o abóbora aqui. Então se pegar um ponto mais próximo ainda, 2.1, 2.01, ó, basicamente colou aqui, então geometricamente a gente vê colando. Então, por cima, ele está se aproximando por 3. Então, pegar valores um pouquinho menores do que 2. Então, 1.9. Quanto que dá 1.9 valor da função? Está dando 2.9. Vamos pegar o ponto 1.9, o x igual a 1.9 para a gente ver. Está vendo? Então, ele está por baixo. Vamos aproximar ele? Então, vamos pegar 1,99. Quanto que dá o valor da função quando o x é igual a 1,99? Está dando 2,99. Se você pegar esse x aqui, ó, e colocar ele em 1,99, o que vai acontecer? Olha lá, praticamente colou. Então, por baixo e por cima, o que está acontecendo? A imagem está tendendo aonde? Ela está tendendo a 3. Tá? Então, o limite da função aqui... Opa, aqui está demorando. Pronto, deu 3. O limite da função para x igual a 2, ele é 3. Tá? Bom, então vamos lá colocar o conceito aqui. Bom, então, voltando aqui à parte escrita, o que é o limite, né? O limite de uma função em um ponto A, que a gente tem que dizer para onde que a gente está querendo ir, está em compreender qual o valor a função assume, ou seja, qual a imagem da função, quando pegamos pontos do domínio que estão próximos do ponto A. Tá? Então, o conceito de limite é compreender para onde a função está indo, tá? Para onde que a imagem dela está indo, quando a gente está mandando o valor de x, que são os valores do domínio, tender para o ponto que eu quero estudar o limite. Tá? Então, uma coisa importante do limite é que ele não precisa fazer parte do domínio. Então, para uma função, você pode estudar o limite mesmo para pontos que não fazem parte do domínio. Como é que a gente escreve isso?
a gente escreve assim, ó. Então, isso que eu falei em palavras, ele é escrito deste jeito aqui, ó. Isso aqui está dizendo o seguinte: calcule o limite de x tendendo para a da função f de x. Tá? Então, isso aqui é o limite de f de x quando x tende a a. Por exemplo, naquele exemplo anterior que a gente viu, para a função x² menos 1 dividido por x menos 1, eu posso escrever isso aqui, ó, limite quando x tende a 1, que é o estudo que a gente fez diretamente, de x² menos 1 dividido por x menos 1 deu quanto? Deu 1, que a gente viu isso aí. Não, desculpa, deu 1 não, deu 2, né? Deu 2, que a gente viu isso aí. Esse cálculo a gente fez e a gente descobriu que dava 2. Tá bem? Bom, aí você fala, professor, mas como é que a gente faz a conta mesmo, né? Ao invés de olhar no gráfico, como é que a gente faz o cálculo mesmo do limite? Então a gente vai... Todos os limites que eu for calcular aqui, eu vou olhar lá no gráfico. Alguém vai perguntar alguma coisa? Sim, professor. Sobre esse último cálculo que você falou aí, o limite dá igual a 2 se for x mais 1. No caso, se você tinha calculado para a gente, tinha dado uma determinação, né, de 0 sobre 0, não é isso? 0 sobre 0. Então, mas lembra o que é o limite? O limite é o conceito aproximativo. Eu não vou avaliar a função no ponto. Eu quero saber como eu estou me aproximando do ponto. Tá? Se você olhar, voltando para o nosso... Vou voltar aqui para o nosso gráfico, tá? A função é essa aqui. Então, deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui. Aqui. Então, ó, eu quero estudar o limite quando x tende a 1, tá bom? Se você vier aqui para aquela função que está ali, ó. Se você vier e colocar f de 1 aqui, olha, não está definido. O f de 1 ele vai reclamar. Mas se eu colocar valores próximos de 1, vamos pôr valores próximos de 1, a função está definida. Ó, 1.1. Põe mais um valor aqui. 1.01. Vamos pôr um bem próximo de 1, ó. 1.0001. Ó para onde que a função está indo. Ela está tendendo para onde? Para 2. Então, com valores acima de x igual a 1, vou colocando cada vez mais próximos de 1, estou me aproximando de x igual a 1. O que está acontecendo com a imagem da função? Ela está tendendo para onde? Para 2. Se eu pego valores menores do que 1, 0.999 dá 1.9. 0,9999999. Olha lá, tá dando, tendendo para 2. Se você olhar o desenho aí, ó, x igual a 1.1. Vou pôr um outro aqui, x igual a 0.9. Você está vendo que o valor da função está nessa caixinha entre 0.9 e até 1.1, ó, a imagem dela mora aqui. O que está acontecendo? Quando você for pegando o que está por baixo, e esse que está por baixo for se aproximando de 1, o valor da função está tendendo a 2. Ó. E o que está por cima, se estiver se aproximando de 1, o valor da função está se aproximando de 2 também. Ó. Tá certo? Então, no limite, a função está tendendo a 2. Ela está definindo em 2? Não, não está. Então, você não pode avaliar a função no ponto, mas você pode avaliar a função próximo ao ponto. Obviamente, o cálculo que a gente vai fazer, o cálculo algébrico mesmo, a gente não vai fazer a análise do jeito que eu estou fazendo. É uma análise mais calculacional. Mas o gráfico ele ajuda muito a identificar para onde que o limite está tendendo. Tá? Ajuda bastante mesmo. Então, esta função aqui, ó, calcular o limite quando x tende a 1 para essa função, a gente escreve que o quê? O que está falando aqui? Ó? Quando x se aproxima de 1, posso dizer em palavras, né? Quando x se aproxima de 1,
a imagem desta função ela se aproxima de 2. Então podia ler desse jeito também. Então quando x está próximo de 1, quando x está tendendo a 1, não igual a 1, mas está chegando, está passando vontade de querer chegar em 1. Ele não vai chegar em 1, mas ele está se aproximando de 1, ele está tendendo a 1, ele está querendo encostar em 1. Tá? Não vai chegar em 1. Por quê? Porque se eu colocar 1 aqui vai dar 0 dividido por 0. Dividiu por 0, você estragou a tua função. Mas você está se aproximando de 1. Tá? Vamos lá num outro programa que eu tenho aberto aqui. Tá na beiradinha do precipício, mas não pula, né? Você sabe que você vai cair, né? Você está chegando ali, mas você não... Um passinho a mais ali, cara. Você tá encostando, você tá passando vontade de encostar, mas não encosta, tá? Você não... Só tá chegando perto, bem próximo. Vamos usar o Wolfram aqui agora? Ó, o Wolfram, o programa Wolfram, ele é o site aí, né? Ele é wolframalpha.com. Vocês estão vendo aí o site. Ele é bastante bom, tá? Então, vamos calcular o limite daquela função que está ali? Então, como é que a gente calcula o limite? É só você escrever aqui, por exemplo, limite, está em inglês, né? Qual que é a função? Para x tendendo a 1, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos pôr entre parênteses. X. Aqui eu vou pegar o keyboard estendido, né? Como é que é keyboard em português? Eu não lembro mais. Teclado. O teclado estendido, a gente põe a setinha aqui, tá? Então, x tendendo a 1. Tá bem? Então, aqui, ó, limite de x tendendo a 1. Qual a função? A função que eu quero é aquela lá. X quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Tem que escrever desse jeito aqui. Não é amigável, né? Não é bonito de escrever, mas pronto. Tá fazendo a conta aí, ó. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, estamos vendo, sim. Tá. Bom, então, ó, o limite quando x tende a 1 da função x quadrado menos 1 dividido por x menos 1 dá 2. Ele já calculou para você, olha que legal. E ele, inclusive, quando ele faz o gráfico dessa função, ó, o gráfico da função... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Bom, não sei como é que eu faço aumentar. Não vou tentar aumentar, não. Vocês estão vendo, eu vou deixar do jeito que está aqui. Da próxima aula eu tento aumentar antes, porque, por experiência própria, tentar aumentar uma coisa durante a aula vai estragar a coisa. Bom, então, olha o gráfico da função x quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Esse gráfico aqui. E o legal é que ele coloca pra gente o ponto, ó, x igual a 1 não faz parte do domínio. Está vendo que ele fez um gráfico parecido com o que eu fiz? Ele removeu o ponto do domínio. Por exemplo, se eu vier aqui perguntar qual o domínio dessa função. Tá vendo? Olha, ele me disse qual é o domínio da função. X pertencente aos reais, tal que x diferente de 1. Tá vendo? Olha que legal. Ele responde para mim. Tá? Eu venho aqui, converso com ele, eu pergunto o que eu quero, ele me dá o domínio. E ele dá mais informações, que eu não pedi tudo isso aqui, ele deu mais informações aqui para mim ainda. Ele diz que a função é injetiva. Olha lá que legal. O que é uma função injetiva? Uma função injetiva é uma função que, para cada ponto do domínio, para cada ponto da imagem, só tem um ponto do domínio que corresponde a ela. Então, essa função é uma função injetiva. Tá? Então, se eu pegar um ponto aqui da imagem, ele vai cortar só um ponto do meu gráfico. Então, assim que a gente vê que a função é injetiva. Só corta um ponto do gráfico. Então, ele deu mais informações para mim. Uma coisa também, se eu quiser aqui simplificar, vamos simplificar? Simplifique. Ele simplifica? Vai simplificar. Olha lá, simplificou. Ó. X quadrado menos 1 dividido por x menos 1, simplificando, vai dar x mais 1. Olha que legal, o resultado é x mais 1.
Então, esse Wolfram é bom. Tudo que eu peço para fazer ali, que eu vou mandar vocês fazerem na mão, ele faz. Então, dá para você comparar a resposta e ver se que você tá feito, que você fez está correto. Tá bem? Bom, vamos voltar lá. Então, a gente já usou 2 recursos. Agora a gente vai voltar ali para a parte teórica. Bom, então vamos lá. Então, a gente estava aqui, né? Então, o conceito de limite é um conceito aproximativo. Eu quero compreender como a minha função ela se aproxima quando eu aproximo de um determinado valor que eu forneço para você. Bom, então vamos fazer alguns exemplos aí. Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer é calcule o limite quando x tende a 1 de x mais 1. Então, vamos dar os 2 recursos lá. Vamos usar o GeoGebra, fazendo o gráfico. Depois eu vou lá no Wolfram perguntar quanto que é e depois eu vou dizer para vocês por que deu essa resposta, tá? Então vamos lá, vou fazer essas 2 coisas aí. Então eu quero a função x mais 2. Tá, não vou apagar aqui todas elas. Então a função que eu tenho é a função x mais 2. X mais 2. Opa. Essa aqui é a função. Então deixa eu melhorar aqui. Ó, x mais 2. Essa é a função, tá? É esse gráfico aqui, que é uma reta, né? A gente sabe que isso é uma reta, é uma função do primeiro grau. Ela tem coeficiente angular igual a 1, é uma reta crescente. Coeficiente linear é onde ela toca o eixo y vale 2. Então, olhando aqui, eu já tenho essa informação. Que ela tem o coeficiente angular igual a 1, é uma reta crescente. E o coeficiente linear vale 2, ela está cortando o eixo y em x igual a 2. Eu quero saber qual o valor do limite quando x tende a 2. Só que tem uma vantagem para essa função. A função está definida em x igual a 2, x igual a 1. Tá? Em x igual a 1 ela está definida. Por quê? Qual o domínio dessa função aqui? Essa função não tem problema nenhum. Ela está definida para qualquer valor. Por quê? Porque não tem divisão por zero. Não tem raiz de número menor ou igual a zero. Aí não tem nem raiz aí, né? Não tem logaritmo de número menor ou igual a zero. Ou seja, não tem nem logaritmo aí, não tem. Então ela não bebe de nenhum daqueles problemas que inibe os pontos fazerem parte do domínio. Tá? Todos os pontos da função dos reais fazem parte do domínio. Então, se eu fosse dizer qual é o domínio dessa função, é o real todo. Então, se eu quiser avaliar a função em x igual a 1 aqui, eu posso. Ó. Quanto que é o f de 1? Está dando 3. Tá bom? Mas você falou, professor, mas o processo de limite não é um processo aproximativo? Sim. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente estudar o limite, a gente vai fazer um processo de se aproximar de x igual a 1 sem usar o ponto 1. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer quando a gente se aproxima do ponto 1. Então, quanto que vai dar o f de 1.1? Que é um ponto próximo de 1. Está dando quanto? Opa, 3.1. Vamos para um ponto mais próximo ainda? 1.01. Mais próximo ainda. Mais próximo. Mais próximo. Vamos aproximando lá. Até chegar na... provavelmente a casa decimal é 12, né? Até chegar no erro da casa decimal. Então, o que você está percebendo? Você está pegando valores maiores do que 1, ou seja, você está vindo pela direita de 1, né? Se você fosse fazer o x aqui, né? X igual a 1.1. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, se você pegar 1.1, você está aqui, né? X igual a 1.1. Olha o que está acontecendo. Ele está cortando o seu gráfico aqui num valor próximo de 3. Então, vai pôr 1. Vamos chegar mais próximo. 1.01. Ó, o que está acontecendo? Ó? A função já está praticamente colou aqui, né? Geometricamente, ela já está colado no ponto 1. O que está acontecendo? O valor da função está
tendendo a 3. Tendendo a 3. Então, quando eu pego valores maiores do que 1, mas próximos de 1, estou chegando próximo, cada vez mais próximo, querendo encostar, chegando próximo de 1, o valor da função está tendendo a 3. Você fala, professor, e se eu pegar valores menores do que 1? Pode pegar. Então você vem aqui o f de 0,9. Quanto que é o f de 0,9? Está dando 2,9. Vamos chegar mais próximo. 0,99. 9, 9, 9. Está cada vez mais próximo de 1. Vai chegar uma hora que vai dar 3. Opa, parou, deu 3. Se você continuar colocando valor aí, não vai subir, tá? Você pode pôr valores 999, vai continuar 3. Já chegou no erro de arredondamento dele. Graficamente, o que está acontecendo aí? Então, graficamente, você pegar o valor 0,9, você vai chegando cada vez mais próximo. Aqui já deu, né? Eu pus 0,95 aqui, 96, 7, 6, 97. Você está vendo que está aproximando de 1, 98, até o 99. Basicamente, você já colou, né? No 1. O que está acontecendo com o valor da função? O valor da função está tendendo a 3. Aí você fala, opa, a função está definida em x igual a 1. Será que foi coincidência o valor do limite da função ter dado o próprio valor da função? Não, não é coincidência. Quando a função está definida no ponto, no caso aí x igual a 1, calcular o limite da função tendendo ao ponto é a mesma coisa que avaliar a função no ponto. Então, quando a função está definida no ponto, o processo de limite te leva à imagem do próprio ponto. Olha que legal. Então, o limite ele estende o conceito de avaliar a função no ponto. Por quê? Porque quando a função está definida no ponto, calcular o limite é a mesma coisa que avaliar a função no ponto. Agora, quando a função não está definida no ponto, calcular o limite é dizer como você está se aproximando do ponto. Tá? Então, ele estende o conceito de avaliação de função. Então, às vezes a função não está definida num ponto, mas a gente consegue calcular o limite. Eu consigo saber para onde a função está tendendo. Vamos lá no Wolfram lá para ver o que o Wolfram faz para a gente no limite. Então, limite de x tendendo a 1 da função x mais 2. Deu quanto valor? Deu 3, tá? Então ele achou 3. Aí ele fez uma bolinha aqui. O que essa bolinha está dizendo? Está dizendo que a função não está definida nesse ponto? Não está dizendo que a função está definida no ponto. Ele está calculando, ele está fazendo um processo aproximativo para você. Lembra a diferença disso aqui? Isso aqui é uma bolinha fechada. Naquele outro exemplo que eu coloquei que não estava definida no ponto, ele desenhou o gráfico isso aqui como uma bolinha aberta. Então o ponto x igual a 1 faz parte do domínio da função. Tá? Faz claramente parte do domínio da função. Bom, mas calculacionalmente, né, fazendo o cálculo, como é que a gente encontra o valor do limite dessa função quando x tende a 1? Olha, como a função está definida em x igual a 1, então isso aí já é uma propriedade que a gente já vai colocar, então já vou dizer isso aqui, né? Então, uma primeira propriedade 1. Então, provavelmente eu escrevi lá embaixo, tá? Mas eu vou escrever aqui também. Quando a função está definida no ponto em que queremos calcular o limite e a função é dada por uma sentença apenas, aí a pessoa fala assim,
Professor, o que é ser definida por uma sentença apenas? Essas funções todas aqui são definidas por uma sentença apenas. Aí você fala, professor, então me dê um exemplo de uma função que não é definida por uma sentença apenas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas já vou apagar, tá? Porque vão ter mais na frente. Mas só para você já ver o que é uma função que é definida por mais de uma sentença. Por exemplo, essa aqui, ó, f de x igual a x se x for menor do que 2 e menos 2x se x for maior ou igual a 2. Pronto, está vendo? Essa é uma função que é definida por duas sentenças. Você tem um C, você tem de um ponto até um ponto vale alguma coisa, a partir de um outro ponto vale outra coisa. Mas todas essas aqui, por enquanto, são definidas todas por uma sentença. Mas por que eu escrevi isso aqui na minha propriedade? Para deixar claro isso mesmo, tá? Então, qual é a propriedade? Então, quando uma função está definida no ponto em que queremos calcular o limite e a função é dada por apenas uma sentença, então o limite é o valor da função no ponto. Então vamos olhar para esses três aqui, ó. X mais 2. A função está definida em x igual a 1. Opa, tá. Está definida em x igual a 1. Porque 1 está no domínio da função x mais 2. Tá? Então, quanto que vai dar o limite dessa função aqui? O que eu faço para calcular o limite? Basta eu avaliar a função no ponto x igual a 1. Então, o limite... Eu vou até colocar uma página a mais aqui, ó. Então, o limite, quando x tende a 1, de x mais 2, vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual a... Eu avalio no lugar do x, eu coloco 1. Então, vai ficar 1 mais 2, que deu quanto? Deu 3. Tá? Então, todos aqueles gráficos ou o Wolfram corroboram a minha conta. Tá? Então, eu vim aqui, o que eu fiz? Avaliei a função. Vamos ver o próximo? O próximo aí que a gente tem? X mais 2 dividido por x quadrado mais 1. Tá? Vou lá, vou fazer o desenho também para vocês do gráfico. E eu quero estudar o limite quando x tende a menos 1. Porque número negativo também é filho de Deus, tá? Negativo é, raiz é. Os números que não são racionais também são, né? Pi, E, tudo filho de Deus, tá? Então, pode ser que quando fazer o cálculo, você queira calcular o limite de qualquer ponto. Não precisa ser 1. 1 a gente coloca porque às vezes é mais fácil da gente pôr, mas o cálculo do limite você pode querer estudar o comportamento da função em torno de qualquer que seja o ponto, tá? Então vamos lá, a função agora é x mais 2 dividido por x quadrado mais 1. Então vamos lá, o GeoGebra está aqui. Então vou apagar aqui. Estou apagando, então é x mais 2, né? Dividido por x quadrado mais 1. Olha lá o gráfico. Olha que gráfico lindo. Ó. Que o gráfico aqui agora não tem nada a ver com uma reta, mas ele é bom, ó. Dá pra gente ver aqui bem o comportamento do gráfico. E eu quero saber o que está acontecendo com o x tendendo a menos 1. Tá aqui, ó. X igual a menos 1 tá aqui. É um valor do domínio aqui atrás. Então, eu vou dar um zoom aqui para a gente ficar próximo de x igual a menos 1. Tá? É isso que eu estou pedindo lá. Ó. Só voltando aqui para a gente verificar que o cálculo desse aí é esse aqui. Ó. É o limite da função x mais 2 dividido por x quadrado mais 1 quando x tende para menos 1. Então aqui, ó. Esse é o ponto. A função está definida em x igual a menos 1. Então, antes da gente fazer qualquer conta, vamos verificar
Qual é o domínio dessa função? Vamos lá fazer a continha antes da gente. Então a gente vai lá no rascunho, né? Então aqui já é o meu rascunho. Opa! Então vem aqui no meu rascunho, aqui eu já coloquei para ser meu rascunhinho. Então, a função, então vamos calcular o domínio da função x mais 2 dividido por x² mais 1. Essa é a minha função. Bom, de novo, para a gente encontrar o domínio da função, o que a gente tem que procurar? Então a gente tem que olhar divisão por zero, se tem. Será que tem? Ou raiz de número negativo ou logaritmo de número menor ou igual a zero. Tá? Então a gente tem que perguntar uma dessas três coisas aqui. Olha, raiz já nem tem, tá? Então isso aqui a gente não vai nem se preocupar. Logaritmo também não. Poderia ter divisão por zero. Por quê? Porque tem denominador. Então sempre que tem denominador a gente pode ter divisão por zero. Não quer dizer que vá ter. Pode ter. Então o que você vai procurar aqui? Então lembra quando você viu o curso de SIAP, como é que a gente encontra o domínio? A gente encontra o domínio de uma função removendo os pontos que dão problema. Então a gente, na verdade, procurar o domínio não é procurar o domínio, é procurar os pontos que dão problema e a gente tira do conjunto dos reais. Então a gente vai procurar para ver se tem algum ponto que tem divisão por zero. Então, se eu chegasse aqui para calcular o domínio dessa função, eu ia olhar para o denominador dessa função aqui e iria ver, será que ele dá zero para algum ponto? Então a gente iria se perguntar, será que x² mais 1 é igual a zero tem solução? Ou seja, existe solução para isso aqui? Número real que eu coloque aqui que dê igual a zero? A gente sabe que não. Por quê? Porque qualquer número real elevado ao quadrado dá positivo, ou maior ou igual a zero, né? Então, se eu pegar um número maior ou igual a zero, somar com 1, não pode dar zero, tá? Você fala, professor, mas eu gosto de fazer conta, né? Eu não gosto só de observar, eu quero fazer conta. Então, vai lá tentar fazer a conta, então. Então, procura resolver essa equação aqui, ó. x² igual a menos 1, né? Passou para lá, era 1, ficou menos 1. Aí você fala, x² igual a menos 1. Como é que a gente resolve essa equação? A gente tira a raiz do lado de lá. Quanto que é raiz de menos 1? Olha, raiz de menos 1 é um número que existe, mas não no conjunto dos reais. Raiz de menos 1 dá o i, que é o imaginário puro. Dentro do conjunto dos reais, esse número não faz sentido nenhum. Então quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui não tem solução no conjunto dos reais. Ó. Não tem solução nos reais. Que quer dizer o quê? Que quer dizer que não existe nenhum valor de x que eu coloque aqui que dê zero. Que quer dizer o quê? Que quer dizer que nenhum valor que eu coloque de x aqui vai dar divisão por zero. Então quer dizer que o domínio desta função é o real todo, tá? Porque apesar de ter divisão, não existe nenhum ponto aqui que dê divisão por zero. Tá? Então, o domínio dessa função é o real todo. Então, o x igual a menos 1, a função está definida em x igual a menos 1. Então, não terei problema de calcular o limite quando x tende a menos 1. Olhando para o gráfico da minha função, que é este aqui, ó, então, para x igual a menos 1, para onde que a função está tendendo aí? Está tendendo aí para este valor aqui, sei lá, 0,5, 4, qualquer coisa. Vamos ver quanto que dá o valor de menos 1. Está dando meio, está dando 0,5. O valor de x igual a menos 1. Está dando meio. Tá? Então, o limite dessa função vai dar meio, porque a função está definida em x igual a menos 1. Vamos ver mesmo o que acontece se eu faço aquele processo aproximativo, ou seja, pego valores um pouquinho maiores do que menos 1. Qual é o valor um pouquinho maior do que menos 1? Ó, quando o 1 era positivo,
um valor um pouquinho maior do que 1 era 1,1. Agora que o 1 está negativo, o valor um pouquinho maior do que menos 1 não é menos 1,1. Menos 1,1 é menor do que 1. Um valor um pouquinho maior do que menos 1 é menos 0,9. Esse aqui é um valor um pouquinho maior do que menos 1. Até se você fosse fazer o desenho aí, ó, x igual a menos 0,9, olha lá, ele está à direita de menos 1. Menos 0,9 está à direita de menos 1. Agora eu posso ir me aproximando. Ó. Posso pegar o 0,99. Estou aproximando de meio, 0,99. O valor da função está tendendo aonde? Está tendendo para meio, ó. Tá vendo? Estou cada vez mais próximo do ponto menos 1. Vai chegar uma hora que vai dar meio. Aí pronto, deu meio. Geometricamente, ó, aqui eu tenho 0,9, que é esse gráfico aqui, que é essa reta aqui. Vamos pegar um ponto um pouquinho mais próximo? Menos 0,95, ó. Está chegando próximo de 1, de menos 1. 0,98, ó, mais próximo ainda. 0,99, ó, praticamente colou em menos 1. Agora, se eu pegar valores menores do que 1, o que vai acontecer? Se eu pegar valores menores do que 1, o f de menos 1,1 vai tender ao quê? Vai tender a meio também, né? Ó, vou me aproximando de 1. Então, menos 1,0,1. Estou próximo do 1,1. Desculpe, do menos 1. Vou pondo cada vez, enchendo de zero aqui. Ó. O que está acontecendo? Ela está tendendo para onde? Tendendo para meio. Tá? Então, se você fizer aqui o x com menos 1,1, ó, então valores que estão à esquerda de menos 1 e estou chegando próximo. Então, por meio aqui, ó, estou chegando próximo. 6, opa, 6 não, 0,5, ó, já estou, graficamente já estou bem próximo. Tá? Você praticamente colou. Qual o valor da função está tendendo? Ela está tendendo para onde? Para meio. Está tendendo para meio. Voltando à nossa continha. O que acontece aqui? Como a função está definida no ponto x igual a menos 1, que eu já sei que ela faz parte do domínio, tá? Então isso aqui é no meu rascunho. Então vir aqui e calcular o limite desta função aqui, tá? O que eu faço para calcular o limite dessa função? Eu avalio a função em x igual a menos 1. Então, o limite, quando x tende a menos 1, de x mais 2 dividido por x quadrado mais 1, isso aqui vai dar o quê? Menos 1 mais 2 dividido por menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 mais 2 dá 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, 1 mais 1 dá 2, que dá quanto? Meio. Tá vendo? Então, graficamente, a gente descobriu que era meio. E fazendo a conta, a gente descobriu também que era meio. Bom, o próximo aí. Limite quando x tende a 1 de x quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Esse a gente já fez exaustivamente. Tá? Esse eu já fiz. Mas eu fiz olhando para o gráfico, eu fiz jogando lá no Wolfram, mas aí você pode fazer a pergunta, professor, mas como é que eu trabalho com esse tipo de limite sem ter os recursos computacionais? Porque na sala de aula você não tem os recursos computacionais, né, para poder fazer essa avaliação. Você não tem nem o GeoGebra, e muito menos o Wolfram para poder fazer esse cálculo. O que você faz? Aí a gente utiliza o quê? O processo de simplificação. Então eu vou tentar fazer simplificações no de cima com o de baixo,
ou seja, da função que está no numerador, com a parte dela que está no denominador, para eu conseguir, que a gente fala, remover a indeterminação, ou seja, eu vou remover a divisão por zero, tá? Então, neste caso em que eu tenho x² menos 1 dividido por x menos 1 e quero calcular o limite quando x tende a 1, eu obrigatoriamente tenho que fazer simplificações sobre essa expressão aí, tá? Bom, deixa eu ver o que tem aqui para frente. Bom, e que tipo de simplificação eu posso fazer para essa função aqui, ó? Que tipo de simplificação que eu posso fazer para ela? Bom, se vocês lembrarem lá da aula de simplificação, então vou colocar o limite aqui, tá? Esse aqui que eu quero calcular. Quando x tende a 1, de x² menos 1 dividido por x menos 1. É essa aqui que está ali, tá? Então, se você... Muitas vezes o aluno, quando ele vai resolver essa questão aqui, isso acontece toda vez que eu peço para o aluno fazer a prova e dou uma questão desse tipo aqui. O que o aluno faz? Ó, eu vou apagar porque isso aqui é um baita de um absurdo. Ele chega e faz assim, ó. Ele não sabe que tem que fazer simplificação, né? Vem no lugar do x, coloca 1, então fica 1² menos 1. Aqui embaixo vai ficar 1 menos 1. Aí ele feliz, contente, né? 1 menos 1 dá dando 0. Aqui embaixo dá 0. Aqui ele vem e corta, né? 0 com 0 dá 1. E pronto. E diz que a resposta é 1. E aí eu faço assim, né? Corta aquela questão dele e corta de cima e de baixo. Então, mas tá errado, né? Por quê? Porque aqui tem divisão por zero. Na verdade, sempre que acontecer de você ter 0 sobre 0 para algum ponto, quer dizer que os termos de cima e de baixo têm fatores comuns que podem simplificar. Se você lembrar lá da aula de simplificação de funções algébricas. Então, sempre que você tem, substitui um ponto e dá 0 em cima e 0 embaixo, tem fatores em comum. Porque quando um termo zero quer dizer que ele é uma raiz para aquela expressão. E a gente sabe que quando tem raiz, a gente consegue abrir a expressão, tá? Então, para esse caso aqui, o que a gente faz? A gente não avalia a função no ponto que eu estou calculando o limite, porque ela não está definida no ponto. O que a gente faz? A gente simplifica. Então, eu vou fazer esse aqui o último, e na aula que vem eu continuo discutindo mais sobre o limite. A gente simplifica. Que tipo de simplificação que a gente pode fazer aqui? Bom, se vocês lembrarem lá da aula de simplificação, a gente sempre tenta pegar um polinômio de grau mais alto e escrever ele como um produto de polinômios de grau mais baixo. Quem é o polinômio de grau mais alto aqui? No caso é o x². No caso de polinômio é fácil, x² menos 1. Então, meu polinômio de grau mais alto aqui é x² menos 1. Então, eu vou tentar escrever esse polinômio de grau mais alto utilizando potências de primeiro grau, tá? Bom, uma forma de fazer isso é usando as raízes ou... Aqui, se você olhar, ele tem uma propriedade muito interessantezinha, que também já discuti lá nas aulas de simplificações, que é o seguinte, tem uma propriedade que é chamada de quadrado da diferença. O que é o quadrado da diferença? O quadrado da diferença é quando você tem, por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado. Ó, você tem dois números, o primeiro número elevado ao quadrado menos o segundo número elevado ao quadrado. Qual propriedade que eu tenho aqui? Eu posso escrever isso aqui assim, como a menos b vezes a mais b, tá? Se você não acredita, é só fazer a conta, ó. Faz a distributiva aqui para você ver. Vou fazer só dessa, tá? Dos graus mais altos eu não vou fazer, não. A vezes a vai dar a ao quadrado. A vezes B vai ficar menos BA. B vezes A
é mais AB, B vezes B menos B ao quadrado. Ó, em números são comutativo, né? Ou seja, você multiplicar 1 vezes 2, ó, 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3, tá? Comuta. Então, o número não importa a ordem. Não importa a ordem, ele não altera o valor final. Se fosse matriz, aí já são outros 500, tá? Matriz não comuta no produto, mas número comuta. Então, quer dizer que o número AB é BA, é a mesma coisa que o número AB. Então, você pode vir aqui, aqui é menos, aqui é mais, cancela. Isso aqui está dando A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui eu fiz só para justificar, tá? Obviamente, não precisa fazer a conta. Então, deixa eu apagar aqui, vou escrever direto, tá? Então, o que você tem? Você tem que A ao quadrado menos B ao quadrado, você pode escrever isso aqui como A menos B vezes A mais B. Então, isso aqui é o quadrado da diferença. Tem o cubo da diferença também, né? O cubo da diferença é assim. A ao cubo menos B ao cubo, a gente pode escrever como A menos B, tá? Tá escrito lá na aulinha, você vai ver que tem. Vezes o quê? Aqui é muito simples da gente construir também qual é o termo, a gente não precisa nem decorar, é facílimo da gente construir. Olha, aqui o primeiro termo é A, então aqui o grau é 3, né? Então aqui ele vai 1 grau já veio aqui, né? Então vai ficar o grau 2 aqui, né? Vai ficar A ao quadrado mais, ó, o grau vai caindo, aqui era 2, aqui vai virar 1, e aí começa a colocar o B, né? B1 mais A elevado a 0 vezes B elevado a 2. A elevado a 0 é 1. Então, por isso que a gente nem põe, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. Olha lá. Então, o cubo da diferença escreve assim. É A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Se fosse potência quarta, como é que ficaria? Fácil? Muito fácil. A menos B, sempre tem um A menos B em evidência. Aqui no grau 4, então aqui vai ficar, começa com A ao cubo, mais, o grau vai caindo, ó, era 3, virou 2, aí começa a colocar o B. Ó, o A era 2, vai virar 1, e o B vai crescendo, então de um vai descendo, o outro vai subindo. Então ficou B ao quadrado, mais B ao cubo. E assim sucessivamente, né? A gente já tirou uma lógica de construção. Você fala, professor, como é que eu uso aqui? Olha, vou usar desse jeito aqui, ó, limite... Quando x tende a 1, do quê? Embaixo eu não faço nada, porque já está no primeiro grau, não tem como eu abrir. Mas o de cima, ele é uma diferença entre dois quadrados. Você fala, professor, mas não tem dois quadrados aí. Tem um x quadrado, mas não estou vendo o outro. Ah, lembrando que quando é 1, o 1 é uma delícia, né? 1 facilita a vida da gente. Por que o 1 facilita a vida da gente? Porque x quadrado menos 1, a gente pode escrever como x quadrado menos 1 ao quadrado. Porque 1 pode levar a potência que você precisar. Se fosse cubo, você poderia levar, se fosse x ao cubo menos 1, você poderia escrever como x quadrado menos 1 ao cubo. O 1, você pode elevar a potência que você quiser, pode elevar a potência fracionária, a potência negativa, positiva, ele vai continuar sendo 1. O 1, para a potenciação, ele não se altera, tá? Ele continua sendo 1. Então eu posso escrever x quadrado menos 1 assim, ó, como x quadrado menos 1 ao quadrado. E aí fica o quê? Aí eu olho, agora eu tenho uma diferença entre dois quadrados aqui, ó, x quadrado menos 1 ao quadrado. Então eu posso aplicar isso aqui, que vai ficar o quê? O primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo. Então vai ficar x menos 1, x mais 1. Então, o primeiro menos o segundo, vezes o primeiro mais o segundo. Dividido por x menos 1. Olha lá que delícia. O que você olha? Olha o que você tem aí. Ó. Você percebe que você tem no numerador e no denominador termos em comum. Você tem um x menos 1 aqui e tem um x menos 1 aqui. Então, você vem aqui e cancela. Tá? O que você fez aí? Você removeu a indeterminação. Você está tirando o x igual a 1 da divisão por zero. O que sobra para você? Sobra limite quando x tende a 1 de x mais 1. Então, quando você remove a indeterminação, o que sobra?
sobra uma coisa que não tem problema quando eu substituir o x igual a 1. Então o processo de limite foi o quê? Eu tinha inicialmente uma função para fazer o cálculo do limite. Eu verifiquei no rascunho que estava dando 0 sobre 0, tá? Então, se deu 0 sobre 0, eu vou conseguir tirar termos em comum. E aí eu fui estudar os processos de simplificação. E aí eu descobri, olhando aqui, eu descobri que o termo do de cima, ele é um quadrado da diferença. Então, eu abri o termo do de cima como um produto de x menos 1 vezes x mais 1 e cancelei. E sobrou o que para mim? X mais 1. Agora você fala, professor, se eu substituir x igual a 1 aqui vai dar problema? Não, não tem problema nenhum. Você pode substituir x igual a 1 aqui. Ó. Então, aquele limite se transforma em avaliar a função na simplificação dela. Então, vai ficar 1 mais 1 que deu 2. Olha lá que legal. Então, esse limite deu 2. Então, a gente corroborou aquela conta com o gráfico que a gente fez, a gente corroborou com o Wolfram que a gente usou e aqui fazendo a conta algébrica para a gente fazer o cálculo. Só um detalhe, eu vou voltar no Wolfram rapidinho, tá? Para mostrar para vocês que a simplificação, né, daquilo lá, simplify x elevado ao quadrado. Eu já fiz, mas vou fazer de novo, só para vocês verem. X quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Para simplificação, olha lá, ele vai dar como simplificação a resposta x mais 1. Exatamente a conta que eu tinha feito para vocês. Ele fez a conta aqui, tá? Bom, então por hoje é isso, tá? Por hoje eu termino a aula aqui.